Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2014. É uma quinta-feira. E nosso verbete é de número 3135. Ele tem 4 páginas, 48 elogios e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a abordagem da oportunidade da especialidade autolucidologia. E ele foi redigido pela professora Kátia Aracaki, nossa verbetógrafa já veterana. A abordagem da oportunidade é a demonstração da capacidade de a conseguir, homem ou mulher, enxergar a chance evolutiva no entorno e perante as ocorrências na cotidianidade, possibilitando transformar qualquer ambiente ou acontecimento em ensejo construtivo, ao extrair o melhor proveito da situação de modo atuante e benéfico. Na pensenologia, o holopensene pessoal da percepção evolutiva. E na fatologia, a atitude positiva, o olhar desassediado, o lado aproveitável das situações, a chance evolutiva, a brecha da renovação, a ocasião favorável, o momento oportuno, o antidesperdício, a transformadora, a reversão do quadro, o enfoque sadio, o foco no benéfico, a autodisposição edificante, a autoliderança. E na parafatologia, a gente tem a conexão com o amparo extrafísico, as inspirações interassistenciais, a higiene consciencial, a desassedialidade, a identificação das sincronicidades. O aprendizado do curso intermissivo, o fluxo evolutivo pessoal. E aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para uma listagem com 7 exemplos da abordagem da oportunidade na vida cotidiana. E na remissiologia nós destacamos o aproveitamento do tempo, a escolha evolutiva, a janela da oportunidade, a oportunidade de ajudar, e a potencialização evolutiva. A abordagem da oportunidade transforma qualquer fator existencial em possibilidade evolutiva na vida da consciência lúcida, atenta e predisposta a aproveitar ensejos e recursos à mão. E na questionologia, você utiliza a abordagem da oportunidade na vida diária? Quais têm sido os resultados concretos dessa postura evolutiva? E na bibliografia específica, nós temos aí uma fonte bibliográfica. Tá tudo bem com o som? Tá. Agora tá. Então, a gente tem aqui a mega-análise. A mega-análise é feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é a professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Então, vamos lá. Ensejo, trafor, timing, proveito, abertismo, autoliderança, produtividade, neoabordagem, antidesperdício, sincronicidade, predisposição, evolutividade, proatividade, voliciologia, amparologia, adaptaciologia, autolucidologia, cosmovisiologia, desassediologia e autodiscernimentologia. Agora, a professora Kátia, já temos aqui perguntas, né? Mas antes disso, eu queria que você contasse para a gente a predisposição aí para a escrita desse tema. Esse verbete surgiu porque um dia, né, eu estava reclamando da restrição alimentar que eu tenho hoje em dia, e aí o meu duplista falou assim, olha, em vez de você ficar pensando o que você não pode comer, você olha para a mesa, olha a fruta lá e vê, puxa, eu posso comer essa fruta? Aí eu pensei, puxa, realmente é um outro raciocínio assim que a pessoa tem, né? Então eu vejo bem assim o perfil dele, o meu, e ele androssoma, ele líder, algumas coisas assim bem autossuficiente, e eu vou comparando, né? E muita coisa eu acabo aprendendo. E outra coisa também em relação à esteira, né? Eu acho que depois que eu mudei para Cognópolis, eu fiquei com muito mais preguiça de fazer exercício físico, porque você se envolve com outras questões, e aí você acha que aquilo é perda de tempo, né?
E daí a mesma coisa, ele falou uma vez, olha, em vez de você ficar se lamentando que hoje não fez esteira e amanhã não vai fazer e ontem também não fez, você olha para a esteira e fala, puxa, que bom que eu tenho uma esteira em casa, vou fazer a esteira agora. Né? Inclusive, quando eu comecei esse verbete, eu tinha até pensado em colocar abordagem da saúde. Mas aí depois eu achei que ficaria mais amplo, assim, mais genérico, falar abordagem da oportunidade, porque eu acho que isso daí é um perfil, é uma abordagem da vida em que a pessoa ela está sempre vendo uma oportunidade em tudo, né? Mesmo quando aquilo aparentemente, para a maioria, não tem nenhuma vantagem. E depois eu comecei a lembrar também assim dos comportamentos do professor Valdo, e é muito nessa linha, né? Assim, de conseguir tirar proveito de tudo, né? Então, eu vejo assim que quanto mais evoluída a consciência, acho que mais ela consegue aproveitar tudo que aparece na frente dela, né? E quanto menos, mais ela ainda tem uma dificuldade nesse sentido. Então, aí é a historinha da origem do verbete. É bem interessante, né, Kátia? Porque se a gente utilizar essa filosofia, vamos dizer assim, realmente dá para aproveitar todas, realmente é a oportunidade da vida, né, nos diversos momentos e qualquer situação, né, é bem inteligente isso. Aí pensando bem, certamente, as consciências mais evoluídas, obviamente que atuam assim. Até um questionamento que eu tive, né, uma hora quando eu tiver um tempo eu quero fazer isso. Eu fiquei pensando assim, se um evoluciólogo, um serenão, tivesse a vida que eu tive até hoje, o que eles teriam aproveitado que eu não soube aproveitar? E aí, só de pensar nisso, eu já lembro de N situações assim, que eu não soube tirar um bom partido ali daquela condição. E que uma consciência mais evoluída, certamente ela conseguiria. Agora, pensar sobre isso dá pano para as mangas, né? É igual a história quando a gente, aquela técnica também da escrita, né? Que você, uma vez você me falou também dela. A hora que você está pensando num tema, num assunto, você imaginar como que uma consciência mais evoluída lidaria com aquilo, ou o que ela pensaria sobre aquilo. É complexo, interessante, um belo exercício. Mas vamos lá que a gente tem algumas perguntas já na coloquiologia. Ele pede para você falar mais sobre o fato do amparador aproveitar até berro de boi. É nessa linha, né? É nessa linha, isso daqui é o professor Valdo que fala, né? Então, acho que é justamente isso. Quanto mais lúcida a consciência, mais ela consegue aproveitar tudo. É verdade? Então, é a mesma coisa, assim, fazendo uma analogia bem grosseira, né? Daquela pessoa que cozinha bem, e ela também, ela tem uma capacidade de aproveitar tudo dos alimentos, né? A casca, a semente, tudo, né? Então, eu acho que isso daí é uma manifestação da inteligência evolutiva. Ele pergunta como não deixar nenhuma oportunidade passar batida, como faz o amparador. Eu acho que para a pessoa fazer isso, ela tem que começar a analisar a vida dela e fazer uma retrospectiva, ver o que ela soube aproveitar, o que ela não soube, comparar com pessoas que ela acha que sabem aproveitar melhor as oportunidades. E aí eu acho que ela vai ter uma medida, né, do quanto que ela ainda desperdiça as possibilidades de oportunidade. Agora ele pergunta, ali na filosofia, página 6, não é? Primeira página. O que vem a ser o alocentrismo? Alocentrismo é quando a pessoa coloca o centro no outro, né? Egocentrismo, o centro no ego, em si mesmo. E alocentrismo, o centro no outro. Isso daí a gente vê que faz uma boa diferença, né? Quando a pessoa começa a pensar um pouco mais nos outros e não só em si. Uhum. Ela tem interesse, né? O centro de interesse é nos outros, né? Agora, em numerologia, na página 7, último item. Como realizar a abordagem da oportunidade na doença quando o que mais se quer é melhorar ou ficar curado?
Isso daí é aquela condição, né, da pessoa pensar o que aquela doença significa, qual a mensagem para a vida dela, o que ela está precisando reciclar, reorganizar. Então, eu acho que muitas vezes a pessoa acha que as oportunidades só ocorrem quando está tudo muito bem, tudo dando certo, ou ocorrendo de acordo com o que a pessoa acha que seria o ideal. E, às vezes, a doença ela pode ser, digamos assim, uma oportunidade enorme da pessoa fazer reciclagem, né, dela conseguir se reestruturar para viver mais tempo, alcançar a longevidade e outras coisas mais. Aí ele faz uma colocação lá na seção maniologia, né? Que, na verdade, a gente precisa corrigir, não é mania, é maniologia, na página 7. E ele pergunta como realmente veremos o fim da monomania, da nosomania e da fracassomania. A pessoa ela tem que buscar algum outro prisma, né, de enxergar a vida. Então, por exemplo, se a gente observar, nós nos acostumamos com um ruído mental patopensênico padrão. O que é isso? Nós temos um modo de funcionar com determinados monoideísmos que eles se repetem. Mas aquilo já é tão corriqueiro, tão comum, que a gente acha normal, acha que as pessoas também são assim. E aí, quando isso cessa, por exemplo, quando você está numa atividade que você conecta com amparo de função, e esse ruído mental, ele se esvai por algum tempo, aí você vê como que a sua pensenidade ainda tem dessa monomania, dessa nosomania, dessa fracassomania e outras coisas mais. Então, eu acho que a pessoa ela tem que começar a valorizar esses momentos em que a ortopensenidade fica mais aflorada e também identificar isso nas outras pessoas para ela começar a criar uma metodologia de combater esses itens daqui. Agora, em antagonismologia, o antagonismo da filosofia da fartura e filosofia da carência. Ela pede para você ampliar. Isso daqui, nos dias de hoje, né, do consumismo desenfreado, isso daqui é bem típico. Tem aquela pessoa que ela sempre tem o foco no que ela não tem. Ainda não tenho isso, ainda não tenho aquilo, eu queria aquilo outro, né, principalmente coisas materiais. E a filosofia da fartura é a pessoa que ela tem o foco no que ela já tem. Então, isso dá uma diferença total na questão da abordagem. Porque a pessoa que tem a filosofia da carência, por mais que ela tenha, ela sempre acha que está faltando alguma coisa. E a pessoa da filosofia da fartura, às vezes ela não tem praticamente nada, mas como essa valoriza o pouco que ela tem, ela acaba sendo mais bem-sucedida. Kátia, como é que você podia fazer uma relação desse antagonismo com aquela questão da consim miserere e consim large? Totalmente, né? Então, a filosofia da carência é justamente a consim miserere, que, no caso, ela acaba sendo escrava, né? Dependente do dinheiro, da questão financeira. Então, por mais dinheiro que ela tenha, ela sempre acha que não tem o suficiente, ou ela não sabe administrar aquilo bem, uma hora tem muito, daqui a pouco não tem nada. E a consim large já é o contrário, já é a pessoa que ela é mais bem resolvida nesse sentido, né, monetariamente, às vezes ela tem muito pouco, mas com pouco que ela tem, ela consegue fazer muito, ainda doa para os outros, empresta, então, quer dizer, é uma abordagem, né? Por isso que, assim, a situação, às vezes, é a mesma para duas pessoas, só que uma vai abordar de uma maneira e a outra de outra. E isso vai dar muita diferença no resultado. E essa questão da abordagem da oportunidade em relação ao aspecto financeiro é bem interessante também, né? Porque muitas vezes é isso que você acabou de falar, a pessoa tem um pouco e ela sabe tirar partido daquilo, e a outra tem muita e fica passando algumas privações, digamos assim, entre aspas, porque ela se impõe aquilo. E acaba não perdendo a oportunidade de fazer algumas coisas
Porque é miserê mesmo, né? No fundo é miserê. E tem a pessoa que também tem muito, mas ela gasta muito com besteira, né? Com secundário. Aí na hora que ela precisa para uma coisa mais importante, você quer falar alguma coisa? Na página 6, terceira linha, ela pergunta sobre a capacidade de dar a volta por cima e o enfoque sadio. Então, essa abordagem da oportunidade é justamente a pessoa saber tirar partido mesmo daquilo que aparentemente é negativo, né? Então, tem até aquela expressão popular assim, a pessoa caiu, então levanta, sacode a poeira e vai em frente, não é verdade? Ou seja, ela procurar voltar, isso o professor Valdo também sempre gosta de falar, né? Voltar até um ponto a mais do que ela estava anteriormente. Então, eu acho que esse dar a volta por cima, ele é fundamental na questão evolutiva, porque cada vez mais a pessoa vai ter contrafluxo, e se ela não tiver essa capacidade, né, de se ver numa situação mais por baixo e se auto-reerguer, acho que seria o auto-soerguimento, ela vai ficar lá na auto-vitimização. Né? Então, eu acho que isso aqui é uma postura que tem a ver com a autoliderança, com a autossuficiência, autonomia. E isso é bem interessante de ver. Assim, um líder, uma pessoa com uma boa capacidade de liderança, em geral, ela não fica muito no limbo muito tempo. Eu vejo assim, como que é interessante essa capacidade que os líderes têm de dar essa volta por cima, de se auto-reinventar, né, de criar novas oportunidades e se refazerem. Então, isso aí a gente vê, né, até na questão do empreendedorismo, pessoas que tinham impérios, a pessoa perde tudo e depois, em pouco tempo, ela consegue recuperar tudo. Exatamente. É verdade. Então, é bem interessante já está de bem observar. íncito nesse perfil da liderança. E isso, né, tem muito também americano, né, que é muito pragmático, estadunidense, gosta dessas histórias, né, na área do empreendedorismo. Tem muito. A pessoa tentou fazer um negócio, deu tudo errado, perdeu tudo, perdeu a família. Mas aí, depois ela vai, insiste, persiste, e ela acaba reconstruindo tudo. Então, são inúmeras histórias assim. É bem interessante de ver. Kátia, oi. Eu queria te perguntar, você colocou na numerologia, na página 7, uma série de, uma enumeração aí relacionada às faixas etárias. Eu queria saber assim, como é que você vê essa relação entre, né, a abordagem da oportunidade em cada faixa etária? Como é que você... O que eu vejo aqui, Rômulo, é que muitas vezes a pessoa está numa faixa etária tentando recuperar a oportunidade que ela perdeu de uma fase que agora não tem mais nada a ver, já foi, entendeu? Ficou para trás. Então, isso tem muito, né? Desde a pessoa que regride emocionalmente, a pessoa está lá na meia-idade, começa a ter, digamos assim, interesses da adolescência, então não conseguiu aproveitar aquela fase de vida, naquela época, e depois a pessoa fica deslocada, né? Então, isso daqui é bem interessante de observar. Ou, por exemplo, na pré-docossomática, isso aqui tem muito, quando a pessoa está doente, né? Então, em vez dela pensar tudo que ela poderia ter feito enquanto ela estava bem, com saúde, com disposição, aí não, quando adoece, puxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo outro, né? Isso tem bastante. Tem certas oportunidades que elas têm mais relação, às vezes, também com uma determinada faixa etária, né? Depois de passado algum tempo, aquilo para a pessoa numa outra faixa etária, aquilo já não tem mais a mesmo peso, mesmo valor, né? Não tem mais o mesmo apelo, a mesma motivação para realizar aquilo. Mas até em relação à alimentação, né? Eu lembro na tertúlia, o professor Valdo sempre falava, olha, aproveitem a comer tudo que vocês podem, porque amanhã pode ser que vocês não possam mais. Não era verdade, né? E ele também comia lá os baldes dele de doce de leite, tudo, e depois acabou, né? Não pôde mais. Então, isso é interessante. O corpo muda, a vida muda, as circunstâncias mudam, é verdade? Bem complicado também. Porque tem o negócio do acúmulo do problema, né? De você
Mas eu acho que, de todo modo, é uma bela oportunidade comer bem, que a gente gosta, porque o tempo vai cerceando, né? Não tem como. Agora, também na fatologia, na página 6, terceira linha, ela pergunta sobre a capacidade de dar a volta por cima. Ah, essa já foi, desculpa. É na parafatologia, página 6. Segunda linha, sobre o parapsiquismo interassistencial. É porque é interessante que quanto mais a pessoa tem esse parapsiquismo voltado para o outro, parece que ela mais recebe para ela mesma. Né? Então, assim, ela está pensando em como ajudar uma pessoa, né? Põe lá na TENEPS, trabalha as energias, e às vezes o jeito que ela arruma de ajudar outra pessoa, quem é mais beneficiado é o próprio assistente. Então, isso daí é interessante também, porque a pessoa ela começa procurando ajudar os outros a encontrarem uma saída para o problema, ela vai, digamos assim, aprendendo mecanismos de solucionática. E aí, quando aquilo acontece com ela, ela já tem modos de raciocinar nesse sentido. Entendeu? Então, se você tenta ficar resolvendo os problemas dos outros, na hora que você tiver um problema, você já teve tantos assim, ensaios, né? Ensaios de como resolver problema, que aí para você vai ser mais fácil também. Então, tem, acho que esses dois proveitos assim que, pelo menos na minha vivência, se destaca bastante. E é interessante essa abordagem, porque quando você está tentando resolver o problema para os outros, tentando ajudar, é lógico que você está muito mais... Tem uma certa lucidez, que tem uma isenção emocional, não é? Exatamente. Isso permite você ter saídas e até acesso a amparo e de coisas que, quando você está no olho do furacão, você mesmo, fica mais difícil, né? Então, é uma boa técnica, de fato. Interessante. Você quer perguntar? Você quer falar? Eucárdio, passa o microfone. Em relação a isso que você comentou mesmo, por exemplo, de você estar assistindo o outro e automaticamente as respostas vêm para resolver algumas questões que você precisa. E quanto mais você faz, isso é mais latente, é repetitivo. Então, quer dizer, torna-se gratificante para ambas as partes. Você entendeu? Isso é bem real. É aquela história, né? Que o último capítulo da novela é você descobrir que tudo que você estava fazendo para o outro, na verdade, você estava fazendo era para si você mesmo, né? Porque tem umas pessoas assim, mas não vou fazer isso por causa disso. Quando, na verdade, se você faz, você tem muito mais retorno do que se não fizesse nada. Agora, na parafatologia, na página 7, primeira linha, ela pergunta sobre o fluxo evolutivo pessoal. Então, o fluxo evolutivo, porque existe o fluxo evolutivo geral, né? Se você for pensar assim, o fluxo evolutivo da humanidade do planeta Terra, né? Dos seres do planeta Terra. Agora, tem aquele fluxo que ele é pessoal. E esse fluxo pessoal, ele depende muito do quanto você acelera e do quanto você freia. Então, o que eu já reparei, se você tem uma abordagem da oportunidade, esse fluxo ele dinamiza. Quando você não consegue ter esse olhar mais otimista, mais positivo, esse fluxo, às vezes, ele fica mais estancado, ele fica mais inerte, ele fica mais devagar. Então, isso daí tem uma relação grande. E, no caso do questão do parapsiquismo, acelera tudo, né? Então, enquanto você fica num raciocínio muito linear, intrafísico, esse fluxo ele acaba sendo um fluxo muito monodimensional, muito de acordo com os parâmetros da SOCIM. E quando você inclui a multidimensionalidade... É dinamizado. É incrível. Então, você faz muita coisa em pouco tempo que você nem entende. Tem dias assim que você olha para o relógio e você tem 5 minutos. E o que você ia fazer, não daria para fazer em 5 minutos, mas acontece algum processo energético, parapsíquico, multidimensional, que você dá conta de fazer aquilo naquele período de tempo.
Então, isso para mim é uma coisa assim que chama bastante atenção, né? Mas é isso, a pessoa tem que ter uma soltura, ela tem que estar numa pensenidade mais otimizada, aí ela entra numa outra sintonia e tem sinergismo, né, com coisas mais também positivas, avançadas, e aí tudo fica mais dinamizado. Quer dizer, então, quando a pessoa escolhe, faz essa abordagem, quando ela faz a abordagem da oportunidade, esse fluxo fica mais intensificado, né? Mais porque acelerado. eu acho que essa abordagem da oportunidade ela é mais cosmoética, ela está mais de acordo com o fluxo cósmico, assim, né? Então acho que ela entra nesse holopensene. Nessa mesma, vamos dizer assim, nesse corredor, né? De otimização, né? Interessante. Posso falar? Claro. Foi voltando ao verbete de ontem da onda, né? Então, quando a gente tem essa abordagem, esse tipo de abordagem, você consegue perceber. Lembra que eu falei, fiz aquela analogia com o cara que está pegando onda, então que ele sabe pegar a onda e tudo mais. E o que acontece? Quando você faz isso, você começa a... Qualquer onda é onda, você aproveita e vai sair lá do outro lado. Você sabe transformar, sabe enxergar e sabe transformar, que foi isso que ela está falando aqui, lá na definição, que é saber transformar o ambiente. Se você transforma aquilo ali, você enxerga que ali pode ter uma oportunidade e aí transforma. Eu acho que a pessoa que ela vai ter essa abordagem, ela fica mais daquele perfil topa tudo. Ela não recusa tantas coisas, ela não se esquiva, ela não evita algumas situações. Porque ela já tem confiança nessa abordagem que ela tem. Então, assim, não importa o que aconteça fora. O que importa é o que ela é capaz de fazer com o que acontece fora, né? Então, ela não vai ficar ruim na situação, porque ela vai dar um jeito daquilo ali ser transformado para algo melhor, né? Agora, em Sinergismologia, na página 7, ela pergunta sobre o sinergismo extraconsciencialidade, intraconsciencialidade. Então é justamente isso, né? Não pode ser nem só fora, o que está fora da consciência, nem só o que está dentro. Eu acho que essa interação desse mundo íntimo com o mundo externo, quando ela é bem, digamos assim, sintonizada e numa abordagem mais positiva, eu acho que isso gera muitos resultados assim, evolutivos para a pessoa e para outras pessoas, né? É porque esse exercício da abordagem da oportunidade é bem essa coisa intra-inter, né? É alguma coisa muito íntima que a pessoa precisa descobrir, ou é uma coisa que depende muito ali da intraconsciencialidade. No entanto, o negócio é externo, né? O que está acontecendo ali é uma coisa que tem um cenário externo, uma contingência, uma circunstância, né? Então, isso exige essa interação. Realmente, um sinergismo, no caso, né? E aí pensando, né, que quanto mais a consciência evolui, mais esse íntimo se torna o externo, né? Então, por exemplo, essa questão que para nós ainda é teoria, né? Que o serenão ele tem todo o conhecimento, né, do planeta onde ele está. Que a consciência livre, ela já dominou. Então, assim, qual é o limite de onde está a intraconsciencialidade com a extra, por causa justamente dessa sintonia, dessa sinergia, dessa... Aí o ápice disso seria a própria condição da cosmoconsciência, né? Da CL, né? Que acaba essa problemática. Isso é um problema para os pré-serenões, pré-CLs, no caso. Agora, também ela pergunta sobre o sinergismo autodesassédio, heterodesassédio. Porque o autoequilíbrio é uma condição básica para a pessoa ajudar a equilibrar os outros, né? Se nem ela é equilibrada,
como que ela vai promover esse desassédio alheio? Então, isso daí é bem importante também. Quanto mais a pessoa vai ficando rígida, saudável, mais ela vai também sintonizando com aquilo que, né, que é mais positivo, e isso vai criando um efeito halo no entorno, né? Mas então, aqui acaba aquela queixa, né, o ambiente é ruim, esse holopensene não presta, essa cidade é assim. Por quê? Porque não depende mais, o fora depende muito mais do dentro, né, do intraconsciencial. Enquanto a pessoa ainda está muito colocando a culpa, as justificativas, em como ela é, como ela não é, no ambiente, ainda está muito longe desse sinergismo daqui, né? Então, de novo, se um serenão ou um evoluciólogo vivesse a nossa vida, o que ele teria feito diferente? Puxa. Posso falar aqui? Claro. Isso você colocou bem aqui na fatologia, quando você falou assim, o olhar desassediador. Desassediado. É o olhar desassediado. Se você tem uma coisa ali, que não é do jeito que você esperava, nem de que ninguém quereria estar trabalhando com aquilo, por exemplo. Mas se você consegue, é o sapo e o príncipe que a gente estava falando ontem. Se a gente consegue ter um olhar desassediado para aquele sapo, a gente consegue fazer o quê? Ele transforma. E usa o parapsiquismo interassistencial, que está aqui também, tá? Ele vira de sapo para príncipe. É, isso mesmo. Agora, Kátia, aqui na binomiologia. Binômio poder transformador, poder realizador. Essa é aquela nossa amiga da Alemanha. É que aqui eu acho que as realizações, elas têm uma relação direta com essa capacidade de transformação. Então, tem pessoas que em qualquer coisa que elas coloquem a mão, aquilo vai dar algum resultado positivo e favorável, não é verdade? E tem pessoas que não, se não tiver uma situação quase assim, 100%, né, para aquilo dali funcionar, a pessoa não dá conta. Então, isso daqui eu acho que são duas condições que andam juntas, né? Essa capacidade da pessoa de mudar, ela vai colocar a energia dela, a pensenidade, e ela vai transformar uma realidade. E isso vai ser uma realização. Então, pense em reurbanização, né? Então, quando fala assim, não, só tem um serenão responsável pela reurbanização da Terra, que é o reurbanizador. Puxa, uma consciência, né? Com tanto problema, tanta coisa, tudo bem, tem equipe, mas um é o responsável. Eu acho que é um exemplo disso aqui, não é verdade? Então, eu acho que quanto mais gabarito a consciência tem, mais ela vai ser única, vai ser singular num trabalho, e ela já vai ter que saber lidar com isso daqui, né? Kátia, eu tô pensando... Engraçado que antes de você falar do urbanizador, eu estava lembrando da abordagem da oportunidade dele, de quem estava no entorno ali, ele na condição de um corpo, né, naquela condição, e a abordagem que ele fez, né, da oportunidade naquela condição de servir de peão, né, para de exemplo, né? De exemplo também, é uma convergência, né? E aí, eu não sei o que você pensa, enfim, como é que seria essa relação, mas parece que esse título aí, esse verbete em si, tem muito a ver com a questão dos amparadores e dos evoluciólogos, enfim, quando eles dão dicas para a gente, ou até ajudam a definir a nossa proexis, ou o que a gente pode estar fazendo, porque, no fundo, é uma abordagem da oportunidade também, né? O professor Valdo fala da questão do gap, né? De você, da relação do serenão com o formigueiro, né? Que seríamos nós, assim, né? E daí eu fico olhando os gatos da minha casa, né? E pensando assim também, né? Porque assim, olha, a gente está na mesma dimensão, eles têm um soma, a gente está junto.
mas algumas coisas eles não conseguem entender, né? Então, os gatos são bem ciumentos, de vez em quando eles brigam, tudo mais. Eu penso, puxa, eles têm uma casa, eles têm comida, eles têm dono. A casa não é tão pequena, mas eles não conseguem dividir o território assim, suficientemente, né, para não brigarem de vez em quando. Aí eu me coloco na condição, o que será que o amparador tenta assim, fazer eu entender que eu não consigo de jeito nenhum, né? Porque está tão arraigado a questão ali, animal, genética, intrafísica, multimilenar, que eu não consigo entender. Eu não consigo nem pensar naquilo. Eu só revivo aquilo. É interessante essa coisa da repetição do erro, né? E eu acho que a gente se comparar com eventos dos animais, dos subhumanos, é bem enriquecedor, né? Ontem eu tive uma experiência, você está falando dos gatos, eu lembrei que ontem eu passei um perrengue, literalmente, com eu tenho 2 cachorros com um menorzinho, que na verdade eu peguei ele, ele foi adotado, né? Que ele apareceu perdido no discernimento, ficou uns meses aí sendo tratado e finalmente me ofereceram e eu peguei ele. Mas o cachorro, eu entendi por que ele apareceu perdido. Quer dizer, porque é forte, mas ele estava perdido. Um negocinho desse tem menos de 40 centímetros. E ele adora fugir. Então, ontem ele me deu um trabalho. Eu entrei e ele estava solto equivocadamente. Mas ele sai desesperado. Sai correndo pela rua da Cosmoética, insinuando a entrar nesse mato. É a segunda vez que ele faz isso. Falei, gente, o que tem na cabeça dessa criatura? Ele vai, se eu não fosse outra pessoa, foram mais 3 pessoas ajudando a pegar, ele ia embora. Então, assim, é claro que ele vive super bem lá em casa. Ele não, eu acho que ele é feliz lá, super bem tratado, tudo. O que se passa na cabeça da criatura para fazer isso de novo? É a 3ª vez. Comigo é a 2ª. Se eu não saio correndo, ele vai embora. E não é que ele está fugindo lá de casa, não é isso, é uma outra coisa que eu não consigo entender. Eu não sei o que é. Então é super interessante. Assim, a sua casa tem uma área verde enorme, né? Não tem, ele não vive preso, não é isso. Eu moro numa chácara. Não é isso, é uma outra coisa que eu não sei, foge a minha compreensão. E que aí você vê o negócio da reincidência no erro, né? Claro, daqui a pouco, se acontecer, é fácil ele se perder de novo e ficar, sei lá, ele ficou dias, eu acho que. Ele chegou bem acabado aí no discernimento. Estava bem maltratado, ele é muito pequenininho, né? Aí você vê assim, puxa, os trabalhos que a gente deve dar para os amparadores. E aí, claro, né? Não cheguei a ficar com raiva da figura, mas você fica assim, porque aquilo mobiliza você, né? Aquilo me levou ali, eu fiquei 1 hora naquela confusão. E aí falei, puxa, o que eu poderia fazer para tentar ensinar ele que ele fez uma coisa errada? Porque também você não sabe, né? Como explicar para a criatura que ele fez errado? Eu falei, o que eu faço? E assim os amparadores devem penar com a gente, né? Eu concordo, Kátia. Complementando o que vocês estão falando, segundo o professor Valdo, de um comentário que ele fez há mais de 20 anos já, ele sempre dizia o seguinte, que os animais também evoluem de acordo com os seus donos. E que, assim, se o animal é seu dono, por exemplo, às vezes você acha que ele é seu, mas ele talvez seja mais de alguém da casa do que seu. Então, ele é o companheiro do outro. Então, de repente, ele somatiza, de repente, as coisas do outro para te ajudar. Certo? E em questão da projetabilidade também. Isso eu falo que eu tive experiência com isso. Porque minha mãe sempre teve animais, tudo, né? Então, por exemplo, uma vez um dos animais dela somou. Depois de muito tempo, ela havia descido na chácara para colher frutas. E eu, de lá de cima, falei, mas o que o lobo está fazendo aí embaixo? Mas quando eu me dei conta, eu falei, nossa, mas ele não está mais vivo. Ele estava do lado dela. Agora, no teu caso, por exemplo, dessas fugas dele, longe da minha pretensão, sei lá. Mas, assim, talvez essas fugas dele pode estar relacionado, por exemplo, às vezes você está querendo fazer algo, sair fora, e talvez não está tendo tempo, condição para isso. Aí, então, ele, de repente, está saindo para você buscar esse caminho
de fazer alguma coisa fora. É algo para você pesquisar, analisar também. Assimilando aí. Né? Vamos Pode pesquisar. ser, é uma coisa para pode pesquisar, ser. para prestar atenção. Pode ser. Porque eles são muito sábios. Muito sábios. Não, e realmente, você entra aqui na seara da psicologia animal, mas eles fazem de tudo, né, para chamar a atenção, dependendo verdade. Aí de tem analisar. lá, já tem as saídas estratégicas dele. Isso aí pode ser mais uma. Mas, enfim, eu já percebi que é uma coisa assim, praticamente atávica. A pessoa vê uma fresta, alguma coisa aberta, sai correndo, desesperado. Tem gente que é assim, né? Tem, né? Tem gente... Tem gente que desde criança a pessoa foge de casa. Né? E não é porque a casa é ruim. Não, né? Depois é adulto e continua fugindo. Vamos lá. Um nicho de pesquisa. Agora... Você é dromomaníaco, seu cachorrinho. Você tá querendo viajar. Você entende um pouco, né, Kátia? Sua área, uma das suas áreas de pesquisa, né, a dromomania. Agora, Kátia, em trinomiologia, ela pede para você comentar o trinômio vontade, intenção, organização. É na página 7. O que eu vejo que é cada vez mais sério é essa organização intraconsciencial, da pensenidade. Isso tem uma relação direta com a questão da intencionalidade, né? Então, eu acho que quando a gente se esbarra em algumas situações assim que não vão dando certo ou que não saem como a gente quer, acho que a gente tem que voltar a questionar essa condição mais intra mesmo, né? Mais íntima. Porque isso é que vai dar a sintonia com o que aparece fora, com as afinizações, com o que a gente consegue realizar. Então, acho que até da vontade você pode falar. Então, acho que isso daí é curioso também, né? Esses 3 itens nessa abordagem da oportunidade. Por que que, às vezes, a gente não consegue entrar nessa abordagem? É verdade. Por quê, né? E porque às vezes é mais fácil entrar nessa abordagem da oportunidade em algumas áreas da vida, em outras não, né? E claro que aí já tem a ver com os seus interesses, né? Com isso aqui, com esse trinômio. E com as fissuras também, né? Agora, até que ponto, né, que não foi esse tipo de abordagem que acelerou a evolução aí dessas consciências mais avançadas? Com certeza, né? Aborda a vida de modo diferente, vão mais rápido, né? Aí sintoniza o fluxo pessoal com o cósmico. Pega mais onda. Sabe surfar mais, né? Verdade. A gente cai no buraco e fica, né? Agora, em paradoxologia, na página 7. O paradoxo de resultados profícuos vindos de contextos desfavoráveis. Isso daqui é bom a pessoa estudar biografias, não é verdade? Porque, assim, a pessoa vê a realização de uma personalidade. E aí ela vai analisar a vida, o contexto da vida, e muitas vezes ela se surpreende, porque a pessoa ela realmente arrancou a minhoca do cimento, ela teve uma capacidade ali de transformar, de inverter aquela mesologia, né, na qual ela veio, de uma forma assim, muito exitosa, com muita proficiência. Então, isso daí é porque a gente sempre acha que, para as coisas darem certo, tem que tudo ser certinho. Não é. Às vezes, quando as coisas dão errado, é que lá na frente elas vão dar certo. Vou dar um exemplo disso. O Sam Davis Jr. e o Grande Otelo, 2 atores baixinhos, negros e, além de tudo, feios. Né? E conseguiram. Então, todo mundo lá quer ser artista, porque eu não sou lindo, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Olha lá, olha o exemplo ali. Verdade. Alguém quer perguntar antes de eu seguir? Kátia, nesse item aqui da ciclologia, me faz aí a relação do ciclo
das autorreflexões no contexto do tema. Esse negócio de autorreflexão é interessante e tem muita relação com amadurecimento e até com as faixas etárias. Então, acho que isso na literatura já foi muito retratado, né, Márcio? Uhum. De assim, a pessoa teve um episódio, uma vivência na vida, um fato, uma ocorrência. E como que aquilo, ao longo das décadas, ela vai reinterpretando, né, aquilo que ela passou. E quando a pessoa amadurece, ela consegue reinterpretar aquilo com uma abordagem da oportunidade, né? Agora, pensa isso ao longo da série X, não é verdade? Então, até o professor Valdo falando outro dia, né, do Império Romano, e do quanto que teve gente que matou, e tanto que teve gente que foi morta, e que hoje tem muito algoz que está melhor do que a vítima, né? Então, como é que isso acontece, né? Por que a gente fica tão fixado em algumas ocorrências que elas foram negativas, elas não trazem nada, né? A gente não tem nenhum ganho com aquilo e a gente fica ali, né? Então, passou uma vida, outra vida, a intermissão, o curso intermissivo, caímos na conscienciologia, mas a gente ainda tem aquele trauma, né, aquele nódulo ali que não consegue superar, né? Então, eu acho que tem a ver com esse ciclo das autorreflexões. Tem autorreflexão que a gente faz que ainda está muito naquele uróboro, né? Então, a gente ainda está perseguindo a própria cauda, a gente não consegue sair, está no mesmo lugar. E eu acho que essa abordagem da oportunidade... Então, vamos supor assim, ó, hoje todo mundo vai fazer a reflexão sobre qual é o calo do momento, qual é a dificuldade, a crise do momento. E vai tentar dar um enfoque da oportunidade de um prisma mais evolutivo. Será que a gente não consegue sair do disco quebrado? Eu acho que sim, né? Tudo bem? Agora, infobiologia. Ela pergunta sobre a eliminação das fobias regressivas, se você pode clarear, comentar. Isso aqui é interessante, né? A pessoa está muito bem, né? A mesma coisa. A pessoa está naquele dia assim de uma comemoração, então está no local, está todo mundo muito arrumado, e aí de repente o ratinho aparece ali, né? E ela tem fobia de ratinho e pronto, aí acabou a noite dela, o dia dela, tudo mais. Então, acho que essas fobias que elas vão ficando assim embaixo do tapete, elas minam essas oportunidades, essa abordagem da oportunidade. Porque quando a pessoa está ali, quase no ápice, quase dando a virada, vem a fobia. E aí ela fica pusilânime, né? Ela segura. Então, acho que isso daqui é uma coisa que tem que ser enfrentada, né? Como é superar esses medos cronificados para a pessoa realmente avançar e conseguir aprofundar essa abordagem da oportunidade. Que aí mesmo quando assim vem aquela mega oportunidade, a pessoa não consegue enxergar, ela não vê, né? Porque tem determinadas fobias que vão estar paralisando, né, qualquer iniciativa. Exatamente. Então, até ontem foi falado muito da parapsicofobia, né? Às vezes a pessoa está com tudo na vida que o próximo passo seria ela fazer uma reciclagem em termos do parapsiquismo. Intrafisicamente, às vezes ela já conquistou muito sucesso, já está bem assentada, já não precisa mais de dinheiro, já tem uma carreira sólida. E o próximo passo seria adentrar o parapsiquismo. Mas aí vem o passadão, vem os erros, vem o retorno ao local do crime, né? E aí a pessoa não consegue. Agora, na sindromologia, na página 7 também, sobre a superação da síndrome do negativismo, você pode comentar. Isso daqui, quando a pessoa, tudo ela ressalta muito o lado negativo, é o oposto, né? Ela não consegue ter essa abordagem da oportunidade. Só que, às vezes, essa síndrome, ela não é tão, digamos assim, explícita. A pessoa tem percentuais dessa síndrome e, às vezes, também em algumas áreas da vida, como você estava falando, sabe, Dulce?
Então, isso daí que tem que observar, né? Porque aí a pessoa caminha muito num aspecto e no outro ela fica para trás. E aí isso dá um desnivelamento na personalidade, na consciência, né? Que não é muito bom. Ela perguntou também da síndrome da mediocrização existencial, acho que eu não li, né? Não falei. Está em continuidade aí. É parecido também. É né? parecido isso aqui, a pessoa fica na média. Ah, mas todo mundo tem isso, por que eu não vou ter? Não é verdade? Então, a pessoa ela se compara muito com a média de quem ela convive, do local onde ela está. Aí E a não vai tendência superar. é A minha ficar família, inseguro, né? na minha família, todo mundo é assim. Todo mundo tem essa tendência de reclamar. Então, por que eu vou ser diferente? Só que a pessoa vem em outra geração, em outro momento, né, do Zeitgeist, em outras condições de vida. Então, ela tem tudo para dar virada, mas ela fica fixada. Kátia. Oi, Tânia. Ó, são dois crescendos aqui da crescendologia que me chamaram a atenção. Então, eu queria que você desenvolvesse. O primeiro é o crescendo teoria teática. Aí depois eu falo o segundo. Porque muitas vezes a pessoa, no início, ela só tem teoria, né? Ela planeja, ela fala que na segunda-feira ela vai começar a fazer a dieta, fazer a ginástica, não vai mais pensar mal dos outros. Então, tudo planejamento, né? Mas eu acho que até ela conseguir colocar essa teoria em prática, então pensa só nós, o tanto assim que a gente já sabe de conscienciologia, né? Dessas ideias todas. Então, a gente tem muita teoria, mas qual o percentual disso que a gente consegue, de fato, colocar em prática? Né? Então, até o professor Valdo fala que ele tem toda a teoria de serenão, de consciência livre, outras coisas mais, mas o que falta é ainda conseguir vivenciar aquilo com tranquilidade, com o pé nas costas. Então, acho que isso daí a gente tem que ver o quanto que a gente já consegue transformar essa teoria em prática. E a sutileza de perceber que você não está só na teoria, né? Você está praticando, quer dizer, você está fazendo as coisas. A sutileza de perceber a diferença, né? Esse crescendo, né? Exatamente. Isso. Que às vezes a pessoa acha que ela já faz muito, mas não faz nada. Ela só tem o conhecimento, mas ela não põe aquilo em prática. Eu estava pensando. E agora o outro crescendo, humano consciencial, na última linha. Humano consciencial. Humano é esse nosso lado, ainda muito emocional, na verdade, muito ainda dos interesses intrafísicos, muito ainda, né, daquele que ainda tem que fazer muita profilaxia de sexo, poder e dinheiro, tá certo? E eu acho que quando a pessoa ela vai tendo essa abordagem da oportunidade, ela, com o tempo, ela tem que ter algum outro digamos assim, corpus, né? Outra filosofia, porque senão, se ela ficar muito nos interesses só humanos, ela não parte para esse consciencial. Ela tem que ter outro paradigma, que é justamente a questão do paradigma consciencial. Parabéns pelo verbete, parabéns pelas ideias, parabéns pela discussão. Obrigada. Obrigada, Tânia. Kátia, não consigo deixar de pensar, assim, esse verbete deve ter relação com os trabalhos que vocês estão fazendo na África, né? Enfim, uma abordagem da oportunidade, assim. E se for oportuno, será que você não poderia expor um pouco o que vocês estão fazendo, ampliar isso mais? Eu estou um pouco por fora até, eu estou muito curioso para saber, interessado. Você sabe que a gente acabou de voltar de outra itinerância, né, administrativa. É assim, as coisas da África estão frutificando agora, né, porque desde 2010 que o professor Valdo pediu que era para eu voltar a ajudar no internacional. A partir de uma experiência que eu tive no acoplamentário, fui falar com ele, e ele falou que era para eu voltar a itinerar e ajudar no internacional.
Na época, eu estava com a minha vida muito bem organizada, enraizada na Cognópolis, os horários, tudo, né? Eu não sabia, quando ele falou isso, sabe assim, só de pensar em arrumar a mala, eu nem lembrava mais, assim, por onde que eu começo a arrumar a mala? E olha que eu escrevi o livro lá, negócio de viagens, né? Então foram só pouco mais de uma década que eu fiquei assim, sem fazer essas itinerâncias, mas aquilo parecia longe, distante, sabe? E daí, num primeiro momento, aquilo foi assim um pouco chocante, né? Assim, para a realidade que eu estava vivendo. Bem, hoje a gente já está bem mais satisfeito, porque depois de muitos anos e várias tentativas, né, de tentar fazer uma coisa em parceria com uma instituição, com outra, com pessoas que estão lá fora e que não deram certo, a gente resolveu, não, então, já que não está tendo nenhuma abertura de nenhum local, a gente vai lá e vai abrir as coisas por si próprio. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fixando base intrafísica na África do Sul. O movimento da Reurbex, né, segundo o professor Valdo, é todo do sul do continente para o norte, é esse o sentido, né, que vai ser o movimento de reurbanização, e isso faz total assim, sentido, de acordo com as questões políticas, né, que existem na África atualmente. E a atividade que hoje a gente vai começar, já começamos, é a doação de livros em bibliotecas. Então, o que a gente vê é que lá tem muitas bibliotecas, em vários países da África, isso a professora Juliana Costa mapeou tudo, né? Ela já fez um levantamento enorme dessas bibliotecas, e a gente vai começar a imprimir, principalmente os tratados do professor Valdo, para distribuir na África, não só na África do Sul, mas em outros países da África também. Mas do sul da África e de onde der. Então, por exemplo, a Juliana, quando viaja, ela leva os livros, já deu em vários países, inclusive em locais que ela para fazer conexão. Ela, às vezes, tem pessoas conhecidas e ela já começa a distribuir esse material. Mas a ideia é imprimir esses livros lá. Então, essas bases, essas casas que a gente está comprando na África, é justamente para poder estocar esse material. Que a gente fez a pesquisa, alugar uma sala comercial, ia ficar muito caro, não ia caber, né, porque esses livros têm um volume muito grande, e também seria muito caro, e de uma hora para outra pode dar um assédio. A gente está no Brasil, e eles falaram, a gente precisa que vocês tirem os livros daqui até semana que vem, e aí, como é que a gente vai fazer? Né? Então, dessa vez, a professora Grace e o professor Djalma foram para lá, eles compraram também um apartamento lá, né, e eles vão começar a ajudar nesse projeto daí. E aí, outra atividade que a gente tem é de levar as pessoas para lá, para conhecerem, para se ambientarem, para ver se elas têm inspiração de desenvolver algum tipo de projeto, tá certo? Então, a ideia, enquanto a gente não tem ninguém lá, a gente vai ficar aqui e lá. Então, aqui a gente ajuda a triar as pessoas, a organizar as viagens, a calçar tudo. E depois uma equipe vai para lá e vai recepcionar essas pessoas lá. E a atividade que tem para a pessoa, a tarefa que tem para a pessoa desempenhar lá é doar livro nas bibliotecas, fazer TENEPS, doar bastante energia, que a demanda é enorme. A pessoa também fazer algum tipo de pesquisa, escrever, né, trabalhar nas GESCONs dela e ela passear. Né? Então, isso é que hoje, assim, amanhã pode ser que a gente já tenha mais coisas, docência, tudo mais. O professor Rion Braga, ele está tentando fazer parcerias com universidades africanas. Então, já tem a Universidade de Moçambique, que fez parceria com a Uniamérica. Então, todo ano vão vir X alunos moçambicanos para estudar de graça na Uniamérica. E o sentido oposto também está sendo, digamos assim, pensado tudo, sabe? Angola, parece que as universidades de Angola também, né, estão pedindo assessoria, consultoria para ele. Então, hoje, assim, a panorâmica é essa. A intercâmbio, a geopolítica dela é qualquer lugar do mundo, né? Mas a gente está dando esse
essa ênfase na África porque o professor Valdo nunca foi para lá, porque os amparadores falaram que é para começar a dinamizar as atividades na África. Mas é que muita gente, quando pensa assim, da conscienciologia para um outro país e para um outro continente, a pessoa só pensa em itinerância docente, sabe? Porque esse foi o modelo que foi feito até então, né? Então vai abrir lá, vai abrir uma instituição, vai ter aula, mas o modelo que a gente está pensando é totalmente diferente, né? E isso orientado pelo professor Valdo. Então, as demandas internacionais vão aparecer e a gente vai procurar conectar, casar essas demandas com os especialistas da CCCI. E esses especialistas, não só na conscienciologia, mas pode ser uma especialização no voluntariado ou uma especialização profissional. Então, você pega o professor Rion Braga, é a especialização profissional dele. O Hernani Brito, ele já está ajudando em muita coisa na questão de editoração, publicação de livros lá fora. E pode ser uma especialização, então, por exemplo, ProEx, a gente chamaria o LOS. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é, a partir dos especialistas, eles levarem os seus grupos, as suas instituições. Mas a gente só trabalha com a pessoa física, sabe? Com o especialista em si. Então, não sei assim, se deu para entender um pouco. Tá? Não, até tem interesse em disponibilizar a revista Entre Paradigmas, né? Também a gente tem, a nossa tiragem é para distribuição mesmo. Sim. Então, a gente aceita doações, tá? De qualquer material conscienciológico, assim, novo ou seminovo, a gente já tem um estoque aqui em Foz e a gente aceita sim. A gente inclusive tem relatórios para onde, que bibliotecas que esse material é doado. Isso a gente vai começar a publicar na internet, que aí dá para ou os autores, ou né, os editores acompanharem para onde que as obras estão indo. Sim. E oportunamente, né, se abrir espaço, também a gente quer dar Entre Paradigmas nesse sentido desses debates acadêmicos, essa coisa toda, enfim, né? Tá ótimo. À disposição. É porque a gente também está tendo uma filosofia assim, de deixar os intercambistas identificarem projetos para eles desenvolverem. E aí a gente vai apoiar esses projetos. Mas não somos nós que vamos falar, faz isso, faz aquilo outro. Né? Ou a gente só trabalha com doação de livros e levar as pessoas para outros países. Agora o resto é com a pessoa. Tá bom, obrigado. Tá? Kátia. Eu lembrei agora que de manhã, a Grace deve lembrar também, né? Você estava aí na mini tertúlia, né? E o professor estava se comentando sobre o escravagismo, sobre a questão da holobiografia, né? Da maioria de nós e tudo relacionado ao escravagismo. E aí o professor Valdo comentou que já devia, para vocês ficarem de olho, né, se aparecessem pessoas assim mais especiais, mais fora de série, vamos dizer assim, eles usam outro termo que eu não estou lembrando. Mas como? Não, é que ele usou a palavra pintar. Eu entendi pintar de gíria, de aparecer. Mas teve gente que entendeu outra coisa, mas eu entendi de se pintar, gente. Pode ser. Eu não entendi assim, mas teve gente que entendeu. Mas o que importa é que ele se referiu que na África já deve ter ressomado. Ele não falou já deve, ele afirmou. Pessoas que se anteciparam a essa condição e que já estão na frente, né, em relação à superação dessa condição do escravagismo. Então, é o público-alvo aí de vocês, né? Com certeza. Em resumo, ele falou que na África está cheio de intermissivista, né? Por isso que também a gente quer distribuir os livros para ver se as pessoas acessarem, né? Elas acessam, né? E às vezes acessar, porque todo mundo acha assim, vai acessar e vai chegar numa IC. Não necessariamente. Vai acessar, vai recuperar cons e vai fazer a ProEx que eles têm que fazer lá, né? Quer falar alguma coisa? Agora, Kátia, nesse sentido, é bem importante a tradução dos livros, né? É super importante, mas a gente vai chegar lá. Eu vejo que assim, a gente vai conseguir ter todos os tratados, pelo menos em inglês, com certeza a gente vai ter. Facilitar, né, aí o acesso. E depois tem que ter em algumas línguas africanas, né, Grace? Né? Kátia. Lógico, pode ser. Inclusive, na África do Sul, tem várias bibliotecas com sessões inteiras só em português. Então...
Só para lembrar, o e-mail de vocês, para quem queira fazer doações de livros, né? Tem um e-mail, né, para entrar em contato ou é com a recepção do CAE aqui? Tem, intercâmbioconscienciológico@gmail.com. Né? E também quem quiser fazer qualquer doação financeira, daqui a pouco a gente vai ter que alavancar aí o projeto, né, para imprimir alguns livros lá. Então, a gente hoje já tem conta institucional no Banco do Brasil, a pessoa pode mandar e-mail que a gente manda para ela. E ela, doando dinheiro, ela fala para que projeto que ela quer que vá. Kátia, tem vários itens assim bem pontuais no seu verbete. Eu gostaria que você comentasse na numerologia a abordagem da oportunidade na velhice, né? Que a gente ainda tem muita gente na sociedade que pensa, né, que trabalhei tanto que agora quero descansar, né? Pelo contrário, né, se tem vitalidade e acaba ficando doente, criando brigas na família, né, ficando ociosa. E eu acho que tem relação com o crescendo que você explicou, né, crescendo humano consciencial, e também conciliando com o voluntariologia, que é uma oportunidade para a pessoa, né, se sentir cada vez mais assim satisfeito consigo mesmo, com autoconfiança, né, que o voluntariado ajudaria, né. Eu gostaria que você assim comentasse para fomentar mais essa questão, as pessoas não acharem que acabou tudo e agora, né, vão ficar no bem bom, e pelo contrário, né, isso só vai trazer problemas para a pessoa, né. Isso aqui, Keiko, você que é Nihonjin, né, sabe que tem uma diferença bem grande, assim, da cultura da velhice no Oriente e a cultura da velhice no Ocidente, né. E o que a gente nota é que a velhice, quando a pessoa consegue alcançar longevidade com saúde, com lucidez, a velhice ela pode ser muito produtiva. Por quê? Porque a pessoa vai ter mais experiência de vida, vai ter mais maturidade, muitas vezes ela está mais assentada, tudo mais. Então, é a hora realmente que ela pode assim, produzir, principalmente em termos de conhecimento, né, do legado que ela vai deixar, de vivências, tudo, que eu acho que isso daí é muito assim, único de cada pessoa, né? A trajetória que a pessoa teve. E uma abordagem que é interessante no estudo da gerontologia é a seguinte, que a velhice vai depender muito de como a pessoa aproveitou a vida. Enquanto a infância ela é mais ou menos igual para todo mundo, a velhice não. A velhice ela vai ser muito diferente de pessoa para pessoa, e não só em função da questão do nível socioeconômico, mas da psicologia da pessoa, de como ela enfrentou, né, a vida, da abordagem que ela tem em relação ao viver em si, né, que aí acho que até o livro da professora Daiane lá, Oportunidade de Viver. Então, eu acho que a velhice ela é uma velhice do corpo físico, não é verdade? Porque a consciência em si, né, a gente vê assim, mais jovial que o professor Valdo, né, com os 80 e caquerada dele, não tem, não é verdade? Então, essa condição de velhice e juventude é muito uma questão do estado de espírito, né? E de questão da consciencialidade, questão da, acho que, motivação da pessoa em relação, né, tá vivo não no sentido de vivo intrafisicamente, né, mas de ter interesse no mundo, nas coisas, nas pessoas, querer fazer, querer crescer. Então, eu acho que essa... interessante também essa abordagem do auto-revezamento, né, da pessoa já pensar, não só nessa vida, mas já pensando em outras vidas, né? Que é uma cultura que falta, né? Exatamente. Também a abordagem, você está na velhice, sabendo que daqui a pouco você vai para uma outra dimensão. O que você tem que deixar bem arrumado aqui, não é verdade? Então, esse negócio aqui das faixas etárias, isso daqui é muito fachada, não é verdade? Porque a gente sabe que quanto mais a consciência evolui, isso aqui vai caindo, não tem mais, né? Tanta distinção da infância para a adultidade, para a velhice. Isso, o que importa é a questão do nível de lucidez. Eu acho que essa abordagem da velhice, do corpo físico, que ele vai batendo pino e vai ficando frágil, isso é uma abordagem do paradigma intrafísico, né? Mas quando a pessoa, de fato, vivencia o paradigma consciencial, ela tem que manifestar no comportamento dela outras atitudes, né?
E o voluntariado aí, no caso, o voluntariado e o paravoluntariado podem ajudar muito. Porque até esse enfraquecimento do corpo físico ajuda a pessoa a ficar mais descoincidida, ter, né, a poder, digamos assim, às vezes, ter uma produtividade energética que ela não conseguiu ter em outras fases da vida. Agora, tem que chegar na velhice com um pouco de saúde, né? Porque senão aí só vai ficar ali tentando recuperar, né, o que fez de besteirinha. Eu estou rindo que a Kátia sabe. Uma coisa que eu mais falei para ela foi isso. Kátia, a gente já está velho para ir para a África. Eu estou muito velho. Porque uma coisa é quando a gente fazia isso tudo, viajar para lá e para cá, 20 anos atrás. Vem para cá, já entra a vida sentada. Isso que ela falou ali. Os horários, as coisas, tudo direitinho. Na hora que você vai trabalhando muito, mas ainda já com tudo assentado. Aí você começa a ter tudo, né? Essa é a sensação, você vai começar tudo de novo. Mas aí, quando você chega lá... Mas eu estava me achando até, gente, eu vou estar fora de forma, não é possível, eu vou chegar lá, não vou pegar mais isso, né, Kátia? Na hora que chegou lá, a gente já pegou o Boeing mesmo, andando, fomos embora, fizemos tudo, andamos pra caramba, né? Nem parecia nada. Ela falou, mas que isso? Você tem quase... A minha idade, claro, quase a idade dela, mas tudo bem. Mas o gozado é que essa às vezes também, a gente... Olha a abordagem aí, né? Se nessa hora a gente só fica com essa abordagem, não, já estou velho, já estou aquilo, está perdendo, não vai enxergar, não vai ver, não é? Kátia, eu não sei se você já falou, porque eu cheguei um pouco atrasada, sobre a primeira coloquiologia, o amparador aproveita até o berro do boi. Isso daqui é a cultura do antidesperdício, né? Então, assim, isso é bem interessante quando a gente convive com as pessoas, de ver as pessoas que ela tem essa capacidade de melhor aproveitamento dos recursos, não importa que tipo de recurso. E a pessoa que ela tem assim, um alto índice de desperdício em tudo que ela faz, né? Então, isso é bom a gente ver no nosso dia a dia. A gente aproveita tudo que a gente tem. E aí, na hora que a gente vai fazer o antibagulhismo energético, esse é um questionamento-chave. Por quê? Porque, às vezes, a gente fica acumulando coisa demais, mas aquilo não tem uma função, não tem uma utilidade na nossa vida, apesar de ser um objeto útil. Porque, no nosso caso, né, principalmente quem já está há mais tempo, mexendo com energia, tudo, a gente não tem tanto bagulho energético clássico, que é o objeto assediado, que é o objeto negativo. Em geral, o que a gente tem é excesso de coisas. E esse excesso, ele atravanca tanto quanto o objeto assediado com energia negativa. Então, acho que esse aproveitar o berro do boi, isso daqui é uma coisa que eu quero aprender a fazer mais, que é assim, como que você, com muito pouca coisa, você gera muito resultado. E eu acho que isso é uma capacidade que os amparadores têm, que as consciências mais evoluídas têm. Você joga elas em qualquer mesologia, elas produzem. É verdade? A gente não. Se não tiver todo, né, uma situação muito organizada, ainda não consegue fazer. Então, a gente vê aqui na Cognópolis, né, com o Holociclo, com a Holoteca, com um monte de sede escrita, tudo mais. Cadê nossos livros, né? Então, a gente ainda não sabe aproveitar bem. E outra pergunta, que o verbete e abordagem da oportunidade é homeostático, né? Então, tem tudo a ver com a Proexis. A pessoa saber usar as oportunidades em prol de conquistar os objetivos da Proexis. Mas o que eu queria saber, sim, a diferenciação entre uma oportunidade que vai ser evolutiva e uma oportunidade que talvez desvie do caminho, desvie da Proexis. Não, mas é que essa abordagem da oportunidade seria, até aqui que a Grace chamou a atenção, olha na fatologia, é Cíntia, né? Na primeira linha tem lá, ó, atitude positiva, olhar desassediado, lado aproveitável das situações. Então, acho que isso daqui é um enfoque que a pessoa ela consegue ver evolução em tudo. Não importa se ela está no engarrafamento, não importa se ela está desempregada, não importa se ela está numa festa, ela vai sempre buscar um enfoque evolutivo da situação, das pessoas, dos objetos, entendeu?
E é isso que eu acho que a gente até imprimiu um verbete que muita gente acha que é parecido, mas que não é, que é o janela de oportunidade. Janela de oportunidade é uma oportunidade, que aí, de repente, entendeu? Ela já existe a oportunidade. E a abordagem da oportunidade, a oportunidade, ela não está explícita, é a pessoa que vai, digamos assim, cavar uma oportunidade a partir daquilo, sabe? É a pessoa que constrói, né? Ela que constrói, que tem a capacidade, a perspicácia, né, de transformar aquilo numa oportunidade evolutiva. Né? Eu queria colocar aqui uma experiência, né? Eu, inclusive, tenho minha nora já trabalhou na Angola e ela me trouxe assim, toda a experiência de trabalho e eu fiquei muito motivada a dar minha contribuição, porque eu trabalho com corpo, arte e horta verticais. E esse trabalho, a gente trabalha com 5 comunidades carentes, né? Comunidades como uma comunidade que está em recuperação no lixão, né? E o que a gente tem conseguido com essa comunidade, que quase nada tem, e eu me lembro que uma das características assim, fundamentais na minha vida tem sido como eu comecei. Eu comecei com 14 anos trabalhando em favela, lá em Salvador, nos Alagados, né? Naquela favela que vivia na lama, e eu realmente me perguntava como sobrevivia. E eu vi que a sobrevivência daquela comunidade estava eles colocaram tudo em comum. Eles vivem uma comunidade verdadeira. Ele tem lá uma família tem 1 quilo de açúcar, aquele quilo de açúcar é dividido por todos. E tudo é dividido, tudo é partilhado. E foi essa aprendizagem que me fez trabalhar com reutilização. E a gente, por exemplo, faz lá nessa comunidade oficinas das crianças criar seus próprios brinquedos com o lixo, criar seus próprios instrumentos musicais com o lixo. Né? A gente tem oficinas que a gente faz muita coisa assim. Por exemplo, a gente faz a compostagem, que eles não sabiam que eles podiam ter uma hortinha, uma horta mínima, com uma garrafa de PET de 3 litros. Ela tem lá seu tempero, que não é sua planta medicinal. E a gente tem feito assim coisas que a gente diz assim, como é que a gente consegue mobilizar essas pessoas. No começo foi uma resistência grande, porque eles achavam que o que ele vendia, eles conseguiam dinheiro, quer dizer, o dinheiro imediato. Não é? E fazer uma coisa de arte, a coisa demorava. E a gente começou a fazer feiras para eles participarem, para divulgar o trabalho que eles faziam, e a coisa começou a deslanchar. E eles começaram a vender, né, e começaram a se entusiasmar com aquele trabalho. Então, hoje a gente tem assim 5 comunidades, né, que vivem assim, de pessoas, por exemplo, que vivem droga, que se prostituíam antes, que viviam na miséria total, hoje com uma coisa tão bonita. A gente, por exemplo, consegue fazer um mutirão de limpeza, né, numa comunidade dessa, fazer uma gincana, que todo mundo se mobiliza e que a gente consegue não só mobilizar a própria comunidade, mas mobilizar as instituições, né, de limpeza pública, e instituições parceiras, que a gente faz um alencado de instituições e consegue fazer. Eu acho que este caminho de profissionalização, porque você vai ensinar a pessoa a aprender a ganhar seu dinheiro, seu sustento, com o mínimo de coisa, né? Com o mínimo de oportunidade, que não precisa muito. Inclusive, nós, nessa ONG, nós temos 13 anos que a gente não recebe um tostão de nenhuma instituição. A gente sobrevive sem nenhum, só com os nossos próprios recursos, com as nossas eventos que a gente faz e vai fazendo pequenininho. Hoje a gente cresceu. Começando com uma comunidade, hoje nós estamos trabalhando com 5 comunidades. Então, é uma experiência muito interessante que a gente podia trocar, partilhar com esse trabalho
se chama Projeto Renascer, que renasce a cada dia para essas comunidades tão sem esperança. Nossa, que bacana, parabéns, né? É sempre em Salvador, é isso? Salvador, sim. Ah, que bacana. Salvador. Nossa, Nós bom. começamos, foi o meu sonho de aposentadoria. Eu tive uma experiência muito rica na minha vida. Eu fui, desde 14 anos, que eu participei com o movimento social, político, religioso, ambiental. E isso me deu uma experiência muito larga, muito ampla de trabalho, e que eu resolvi fundar. E as pessoas diziam, você é louca. Eu peguei minha indenização toda da aposentadoria que eu recebi na Petrobras, comprei um sítio, e nesse sítio eu comecei a ser a sede do meu projeto, e fui envolvendo uma outra pessoa, os amigos no começo, minha família toda. Nós temos 6 pessoas, somos 11, somos 10, assim mesmo, 4 pessoas, meus filhos também envolvidos no trabalho. E a gente está tocando para frente. Agora eu estou deixando o projeto já numa situação, trabalhei 13 anos, eu digo, agora está a hora de outras pessoas irem para frente, que eu vou para outras plagas, vim para aqui, inclusive, com essa perspectiva de ver outros caminhos, que eu acho que eu já fiz a minha parte, já plantei, e que o grupo pode andar sozinho. Nós temos hoje, por exemplo, pessoas maravilhosas, tipo um artista que veio aqui do Rio Grande do Sul, que já ganhou agora uma expansão, é uma artista espiritualista que já ganhou, ela está agora num projeto conhecido no mundo inteiro. Ela foi uma das 13 escolhidas no mundo inteiro para projetar a arte dela. Então, temos uma cantora, quer dizer, tudo assim veio, né? 7 pessoas fora que vieram assim, fruto desse trabalho, né? Que vieram pessoas que podem, que a gente pode, projeção do projeto, que pode tocar o projeto muito bem, porque tem todo. O rapaz, por exemplo, pedagogo que está à frente, é um rapaz que bota 20 mil pessoas na rua, entendeu? São pessoas assim que a gente conseguiu através dos caminhos que a gente abriu. Interessante, muito bom. É interessante que, enquanto ela falava, eu estava pensando assim, né? A gente está tão mal acostumado com sempre recorrer ao externo, né? Mas algumas coisas não existem. Já não vai no supermercado e não encontra assim, eu quero um pote de lucidez, 1 quilo de lucidez, né? Ou 3 pacotes de lucidez, não? Ou me dá aí sei lá, um pote de discernimento, não é verdade? Então eu fico pensando assim, quando que a gente vai chegar num nível da gente ser capaz de produzir essas condições, né? Porque isso daí tem relação com esse sinergismo extra, consciencialidade e intraconsciencialidade. A gente está tão formatado no mundo material, intrafísico, das coisas, que esse lado intra, ele ainda é muito difícil, né, da gente lidar. E quanto mais assim insubstancial, quanto mais imaterial, quanto mais abstrato, eu acho que maior é essa nossa dificuldade, que a gente não pega, a gente não vê, a gente não sente, e aí fica mais difícil de mensurar na vida. Kátia. Pega o microfone. Passa ali o Kátia, microfone. posso fazer uma pergunta? Espera aí só um minutinho, deixa ela complementar. Da ética, né? Atualmente as ONGs todas recebem um percentual, todas elas recebem, e fica, por exemplo, 20%, e só recebe 30%, dá recibo de 50%. Eu tive proposta de milhões e nunca aceitei um tostão. Então, eu acho que essa coisa de cosmoética que eu participei e que a gente quis dar ao projeto, me fez ser diferente. As pessoas hoje, por exemplo, Projeto Renascer, sim, isso a gente pode fazer, qualquer coisa. Nós chegamos a esse nível, mas o nível a gente cresceu assim. Eu fui da Petrobras 21 anos, entendeu? Mandei projetos para lá e não me aprovaram. Eu era uma pessoa que aprovava o projeto lá dentro, que eu era de recursos humanos. Quer dizer, quando a gente sai de uma instituição, você simplesmente, na Petrobras é muito isso, são carta marcada. Eu fui, inclusive, uma das poucas pessoas que ainda teve um trabalho publicado após sair, que eu fiz na área de psicologia e serviço social, eu fiz um manual
de psicologia que circulou na empresa toda. Mas isso era muito raro. No entanto, eu mandei projetos meus, só porque ainda a gente não tinha, porque a Petrobras, como toda empresa, ela só aceita projetos que ela tem o retorno na mídia. Claro. E como eu não tinha ainda, isso aí é uma coisa que eu realmente tenho, me preocupado muito, essa questão de aparecer por aparecer, né? Então, eu recebi até hoje nem um tostão de nenhuma instituição. Eu tenho assim prazer de dizer que os amigos, as questões, porque eu me preservei e digo assim, e não foi fácil viver isso, porque eu fui a pessoa que vivi, por exemplo, na seção de dias da Petrobras, lidando com os Lulas, com toda a elite política, que eu poderia muito bem me corromper. E que eu consegui, graças a minha moral familiar, a meu pai, um pai que eu tive, as pessoas que eu convivi, de eu realmente ser preservada disso. Interessante que tem uma pergunta aqui de Salvador, que ela pede assim, por favor, você poderia expandir as técnicas de ampliação de lucidez? Uma é essa, né? Ser cosmoético. Nos mínimos detalhes, eu fiquei pensando, né? No mundo da ilicitude, né, e de tanta anticosmoética como a gente tem hoje, uma abordagem da oportunidade é o super, né? É você não se envolver, você não fazer, você não se comprometer, você não comprar, muitas vezes, né? E é interessante porque na África tem muita filantropia, então tem muita ONG, que, na verdade, é tudo para encher o bolso, né, do dirigente e tudo mais. Isso até uns africanos que estavam contando para a gente, né? Kátia, na página 7, na enumerologia, você fala da abordagem da oportunidade da doença, né? E muitas vezes nós estando nesse estado, a gente acaba focando na vitimização. Tu poderia, assim, fomentar um pouco mais sobre isso, para realmente nós que estamos aqui, os teletertulianos, muitas vezes estão até doentes, né? Focando mais no processo de vítima, de aproveitar essa oportunidade para crescimento, para evoluir. O que eu vejo é que quando a pessoa fica doente, em geral, ela entra na doença de duas maneiras. Ou ela consegue entrar na doença e manter a doença restrita ali ao processo mais físico, orgânico, ou ela deixa aquela doença tomar conta dela e acaba pegando a parte psicológica, mais consciencial. Isso acho que desde uma simples gripe até a pessoa que passa por doenças assim mais complexas, como câncer e outros problemas mais. Então, eu vejo que isso daí é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente quem sabe trabalhar com as energias, de tentar, quando a pessoa vê que ela está adoecendo, ela tentar desvincular essa questão da doença com a parte pensênica, né? Eu ainda não sei como fazer isso assim para falar didaticamente, mas eu já reparei que isso acontece. Então, que você pode entrar e entrar com tudo, ou você fica doente, mas você não se deixa adoecer mentalmente, né? Esse é um aspecto. E eu acho que a abordagem da oportunidade na doença, assim como qualquer outra dificuldade, seja numa questão financeira, uma questão emocional, uma questão até mesmo intrafísica, né? A pessoa está numa situação de guerra, passou por um terremoto, alguma catástrofe assim natural, a pessoa ver, a partir do que ela tem ali, o que ela pode fazer, não é verdade? Então, essa psicologia da doença é muito semelhante à questão quando a pessoa está presa. Tudo que a pessoa pensa é que ela quer sair daquilo, sair daquele local, sair daquele estado em que ela se encontra. Mas, às vezes, para ela sair, ela tem que ficar um pouco naquilo e ver o que ela pode fazer dentro daquelas circunstâncias, né? Então, eu acho que essa abordagem da oportunidade vê que assim, a doença física, orgânica, ela vai ser passageira, né? Agora, o problema maior é a doença mesmo consciencial. Então, acho que essa doença, às vezes a pessoa não tem nenhum problema de saúde físico, aparentemente,
Mas às vezes ela é tão patopensênica, ela é tão negativa, ou ela é tão, né, digamos assim, desanimada com a vida, ou tão contra as outras pessoas, que eu acho que isso daí, às vezes, é muito pior do que uma doença física em si. Ok, Kátia, obrigada. Tudo bem? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Agora, Kátia, aqui no cotidiano, na página 8, ela pede se você poderia comentar com exemplos o número 7. É isso daqui, porque assim, ó, eu que já fui professora e também já fui muito aluna, né? A gente sabe que o ambiente de prova, às vezes, tem um holopensene de tensão, de ansiedade, não é verdade? E às vezes a pessoa, às vezes é um excelente aluno, tudo mais, mas ali na hora da prova a pessoa tem alguma dificuldade com o ambiente, com o estado intrapsíquico, casado com o holopensene, e aí não se sai tão bem. Então, que tal aproveitar qualquer ambiente de avaliação para você testar esse EV e o quanto que você consegue assim, permanecer homeostático, né, nesse contexto. Interessante. Agora, em parafatologia, página 6, segunda linha. Ela pergunta como você procede para reconhecer as energias conscienciais bem aplicadas. Ao resultado. E aí, como seria aplicá-las mal? O resultado. Aplicar mal é você acordar todo dia, ou no final do dia você pensar, o que eu fiz hoje que valeu a pena? Se nada valeu a pena, você não aplicou bem as suas energias, não é verdade? Então, acho que energias conscienciais bem aplicadas é o resultado. Se a pessoa não tem realização, não tem assim resultados práticos em termos de realização, ela não está sabendo empregar bem essas energias conscienciais. Agora, na principiologia, ela pergunta, na sua experiência, qual a fronteira entre o princípio da descrença, onde não devemos acreditar imediatamente, sim experimentar, e a questão de não perder a oportunidade? Eu acho assim, na dúvida, não faça nada, não é verdade? Porque, de novo, essa oportunidade aqui, gente, não é a oportunidade explícita que aparece. Essa é uma oportunidade que você vai promover, você vai causar, você vai gerar, você vai criar essa oportunidade. Então, aqui não tem como perder a oportunidade. Se você perdeu, é que você não criou. Não é a oportunidade que vai aparecer, é a oportunidade que você vai criar. É bem aquela coisa dos empreendedores, não é? Só aquela pessoa que viu aquela oportunidade de investir ou de um negócio, muitas vezes chamado de louco, de doido, e está totalmente fora está na contracorrente, né? Na contramão da sociedade. Então, realmente, é a pessoa que faz, né? A pessoa que faz. A pessoa que faz com o que ela tem. Isso aí. Agora, em antagonismologia, você poderia explicar o antagonismo, a priorismose, tábula rasa? A priorismose é quando a pessoa ela já tem uma ideia formada sobre uma determinada realidade e aquilo acaba agindo assim de uma forma impeditiva, porque às vezes já está com algum nível de preconceito, de preconceituação. Então, a pessoa ela nem experimenta porque ela acha que já conhece e aquilo não é bom. E tábula rasa é quando você, digamos assim, elimina qualquer tipo de vivência anterior, né? Você deixa a sua mente totalmente limpa para você entrar em contato com algo novo. E o outro antagonismo também, ter sorte, criar oportunidade. Isso daqui, né? Então, ter sorte, tem gente que fala, eu não tive sorte, as coisas não dão certo para mim, etc. e tal. E tem o outro que está tudo dando errado na vida dele, mas ele está ali insistindo e tentando mudar, fazer alguma coisa diferente. Então, são posturas assim bem
bem antagônicas, né? A pessoa que acha que o determinismo que vem de fora é que vai ajudá-la. E o outro não, que ele acha que o que ele vai ter de ideia, que ele vai fazer a partir dele, é que vai dar resultado. Então, um é mais proativo e o outro é passivo. Agora, Kátia, tem uma pergunta aqui sobre aquela fala do professor do doce de leite, né? Ele diz assim, foi mencionado que o professor Valdo teve dificuldade de manter consumindo doce de leite, suponho que pelo alto teor de açúcar. É isso mesmo, né? E aí ele pergunta por que a Tertúlia é patrocinada por uma empresa de fast food e tal, que é uma alimentação difícil de se manter por longo tempo. E bom, para você, Kátia, se você quiser comentar. Porque tem fast aí foods é a mesma fast foods, né? Tem deve que ser ver Subway, também. né? Penso que sim. Eu estou tentando lembrar se tem alguma outra. Mas eu acho que não. Acho que tem é Subway, né? Alguém lembra de outra empresa de fast food? Não, né? Que a Subway... Bom, não vamos aqui falar detonar ou não, mas tem coisas não tão ruins, não saudáveis, mais sanduíche, né? Melhor que McDonald's, com certeza, né? Eu acho que aqui entra muito o critério daquilo que não é anticosmoético, né? Eu acho que na seleção desses patrocinadores aí da Tertúlia, acho que jamais seria aceito uma empresa de bebidas, coisas assim. Agora, eu acho que aí, no caso, é um fast food que ainda não é dos piores que tem. Porque se a gente for ver mesmo, em termos de alimentação, sobra pouca coisa, não é verdade? Assim, que realmente é saudável, né? Porque se a gente for pensar na questão dos agrotóxicos, né? Os transgênicos, tanta bomba dos que a gente... animais. Dos animais, até de comer alface, né? Enfim, é tudo muito pisar relativo. Na grama. Mas, enfim, eu acho o que ideal seria que não fosse, né? Mas hoje é a realidade que a gente tem e não tem muito como ser diferente. Mesma coisa dos nossos coffee breaks, assim, né? Se colocar só comida natureba, tem gente que também não vai comer nada. É verdade. Agora, em sindromologia, na página 7. Kátia, só complementando, acho que a gente não falou, né? O professor Valdo tem um iniciozinho de diabetes, não é isso? Ele é pré-diabetes, por isso que eu acho que ele não pode mais comer o doce de leite, não é isso? Exatamente o que é, eu não sei. Mas a moral da história do doce de leite é assim, aproveite a comer o que você pode hoje enquanto você tem saúde. Amanhã o seu corpo vai mudar, a sua saúde vai virar e você não vai poder mais comer tudo aquilo que você gostava. Ou, se você for mais inteligente, né, já comece desde agora não comendo tudo que você gosta, porque a consequência disso pode ser nefasta. Vamos lá, então, sobre sindromologia, na página 7. Você poderia explicar a superação da síndrome do negativismo em relação ao tema do verbete? Olha, isso daí tem até um livro, né, daquele psicólogo Seligman, né, Martin Seligman, né, acho que é, e que ele fala da questão do otimismo, que a pessoa ela tem como aprender a ser otimista. Então, ele é um dos fundadores, né, da psicologia positiva e, com base em várias experiências, né, que ele tem bem aquele perfil de pesquisador norte-americano, ele demonstra que a pessoa ela pode aprender a ser otimista. Então, acho que uma boa, assim, um caminho inicial para a pessoa superar essa síndrome é ela começar a ter contato com essa literatura da psicologia positiva e que fala dessa Aprendendo a Ser Otimista, que é o nome do livro dele. Mas é que tem um lado do otimismo que é o polianismo, né? Aí isso também não é bom porque a pessoa fantasia e sai da realidade. E aqui na psicologia positiva, ele já tem um outro enfoque, que inclusive entra nessa questão do alocentrismo, que eles falam que a pessoa, para ficar mais equilibrada e ser mais feliz na vida, ela tem que se doar um pouco para as outras pessoas. E eles incentivam o voluntariado.
Eu tenho que falar no microfone, senão ninguém ouve, quem está online não ouve. Mas a minha colocação é ver sempre o outro lado, nunca se apegar ao lado negativo das coisas. Sempre está, porque na vida não tem só o lado negativo. Você tem que ter o otimismo. O otimista é aquele que vê, mesmo no lado negativo, alguma coisa, alguma lição. A lição, inclusive, da aprendizagem. Da aprendizagem de não deu certo, o que não deu certo. Essa é justamente a abordagem da oportunidade. Esse é ótimo, né? Mas o problema é aquele dia que os seus autoassédios supitam e aí você tem que tentar manter essa postura. Isso. Aí entra o nosso prumo morto pensênico. Agora, você queria perguntar? É na página 7, não sei se você já comentou, mas seria em tecnologia, a técnica de emprego do Trafor e as técnicas de ampliação da lucidez. Parece meio óbvio, né? Mas poderia falar um pouquinho mais? É isso aqui, Terezinha, porque quando a pessoa começa a usar mais os trafores dela, a autoestima melhora, ela fica mais autoconfiante, ela sente que ela é útil, entendeu? Então, assim, isso pode ajudar nessa abordagem da oportunidade, sabe? Porque, assim, quando a pessoa não consegue promover oportunidades, criar essas oportunidades na vida dela, é que, às vezes, ela também tem uma autoimagem assim, muito depreciativa, né? Ou ela se compara muito com os outros, ou ela tem um ideal do que ela gostaria de ser e ela não consegue atingir aquilo, porque assim está muito fora da realidade dela. Então, começa empregando o que você tem de qualidade, o que você tem que funciona, que é bom, que já domina. E essa técnica de ampliação da lucidez é porque a nossa tendência, quem ainda não é desperto, não domina a energia, é a pessoa sucumbir à mesologia. E a mesologia, ela ainda é muito doente, é muito patológica, não é verdade? E aí a pessoa fica obnubilada e ela entra no mais ou menos de todo mundo. Então, esse cultivo da lucidez, isso tem vários verbetes, né, sobre esse tema. Isso é muito importante. Como que a pessoa faz para ela ter momentos em que ela tem a lucidez ampliada e ela consegue se enxergar melhor a si mesma, o entorno, a vida dela, as possibilidades. E isso a gente vê que faz muita diferença, né? E uma experiência que a gente pode ter nesse sentido é justamente quando você está em alguma função, que você tem um amparo ali, e que você vê que você deixa de ser abóbora. Então, um professor, por exemplo, né? Professor até universitário, não precisa necessariamente ser só de conscienciologia, mas se ele já entende de conscienciologia, é interessante. Você vê que quando você fica com amparo, você enxerga as coisas de outro ângulo, e geralmente com mais otimismo, né? Quando você está mais lúcido. Então, como é que a gente faz para manter isso? Né? O amparo foi embora ali, porque você não está naquela atividade, ou aquilo foi um período. Mas como é que você tenta? Se você conseguir alcançar aquela lucidez naquele período de tempo, por que a gente não consegue prolongar mais um pouco? O que faz a gente voltar a ser abóbora? Tudo bem? Kátia, na crescendologia, como funciona o crescendo sobreviver, viver, no tema da abordagem da oportunidade? Eu acho que enquanto a pessoa não tem essa abordagem, ela sobrevive, né? Ela vai tendo as dificuldades da vida, ou até mesmo, digamos assim, não precisa ser uma dificuldade, mas a própria rotina da intrafisicalidade, aquelas automimeses necessárias. Então, a pessoa vai fazendo aquilo quase que de um modo automático, né? De um modo assim, mecanizado. E eu acho que quando ela começa a ter mais esse empreendedorismo evolutivo, essa autoliderança, essa condição diferenciada, né, que a autoconsciencialidade começa a despontar, ela começa realmente a viver assim de uma forma em que ela está no controle da situação e não tanto ela, né, passível de
está ali naquela vida como um agente passivo, mas com mais proatividade. Agora tem uma última pergunta, que é sobre politicologia, na página 7. Ela pergunta como funciona a conscienciocracia. Eu acho que a conscienciocracia ela vai funcionar quando as pessoas elas conseguirem se enxergar mais como consciências, né, e menos como, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou criança, eu sou velho, eu sou um sub-humano. Então, eu acho que esse governo das consciências, ele deve ser algo assim mais universalista, e que não se prende tanto aos estereótipos da somática, né? Seja somática em que nível for. Só lembrando, né, Kátia, que a nossa Cognópolis, a gente tem essa pretensão, não é mesmo? Com certeza, tem um ensaio, né? Sim, da conscienciocracia aqui, né? Então, pessoal, nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. Professora Kátia, aguardamos aí os próximos. Professora Grace, agradecemos muito a sua participação também. Até o próximo verbete e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 24 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Hoje nós teremos 2 recados, o Rômulo Silva, sobre o acoplamentário, e a Kátia Rakak, painel da África. Boa tarde a todos. A gente gostaria de convidar a todos os tertulianos e aos teletertulianos para poderem participar do curso acoplamentário. Neste mês teremos 2 acoplamentários, um de 19 a 21 de setembro com a temática Seriexologia e de 26 a 28 de setembro com a temática Liderança Interassistencial. As informações podem ser obtidas na recepção do CAEC, ou pelo site, ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Nós temos alguns questionamentos para vocês. Por que África? Pré-intermissiologia na África? Eu conheço a realidade africana? O que fala quem esteve na África? Quais os projetos pró-África? E como eu posso retribuir a África? Então, para você que pretende responder essas perguntas, atualize-se no painel da África, no outro final de semana, dias 13 e 14 de setembro, no auditório do CAEC. O curso também vai ser transmitido online e o valor para participação virtual é de R$ 80. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC. Obrigada. A tertúlia de amanhã será Dominância Energética, a especialidade Energossomatologia, com a verbetógrafa professora Marguê Vasconcelos. Obrigado a todos pela presença, pela atenção e tenham uma boa tarde.